Agradeço também já o pastor, né, que permitiu eu estar falando com os jovens ali naqueles dias de acampamento, né, e orando para que essa mocidade possa ser um grupo bem forte aqui na igreja, pregando o evangelho nessa cidade que precisa tanto. Gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Livro de Atos, capítulo 9, verso 31. Atos, capítulo 9, verso 31, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Como é ter paz no caos? Como é usar essa expressão em meio a um furacão? Se nós olharmos a história do livro de Atos, a igreja não estava em paz. A igreja estava sendo perseguida naquele exato momento. Havia um temor de estarem reunidos com portas abertas, porque poderiam chegar pessoas e levarem elas presas. A igreja estava se espalhando porque a perseguição era tão grande em Jerusalém que eles começaram a ir embora para outras regiões próximas, porque já não dava mais para viver ali. Não havia paz, não havia segurança. Pense, por exemplo, de você chegar em casa e você tem o hábito de que as janelas fiquem abertas, que as portas estão destrancadas, e de repente você tem que botar tranca, tem que botar escoras, tem que ficar alguém vigiando durante a noite, porque pode chegar alguém. E esse estado era o estado da igreja naquele momento, no seu início, no seu começo, porque ela estava em perseguição. E Lucas diz que, na verdade, ela tinha paz. A palavra paz, para os cristãos, ela tem um sentido muito específico, ela tem um sentido muito especial. Nós percebemos esse conceito de paz quando você participa, por exemplo, de um funeral. Talvez você já tenha ido em algum funeral de pessoas que não creem na vida depois da morte, de pessoas que não creem na salvação, que não creem que ali só tem um corpo e que seu espírito já foi, porque entram em desespero. A morte é desesperadora. A morte causa um impacto profundo na mente do ser humano até hoje, porque ela não fazia parte da nossa história. E de repente aquela desesperança, aquela angústia. E se você vai numa celebração de alguém que morreu com Cristo, é totalmente diferente. Há uma serenidade, há um senso de segurança, há um senso de esperança que é sobrenatural. Por quê? Porque nós temos paz. E aí a gente tenta entender um pouco o que significa ter paz. A palavra paz significa calmaria, harmonia, concórdia, tranquilidade. Calma. Ausência de guerra ou conflito. Anulação de hostilidades entre nações. Silêncio, descanso, sossego. Falta de problemas. Ausência de violência. Entendimento. Relação tranquila entre pessoas. Amizade. O dicionário define paz com essas palavras. E se nós pararmos e pensarmos, hoje, nesse exato momento, nesse dia, eu posso dizer para vocês que talvez nenhuma casa aqui tenha paz. De acordo com essa palavra aqui. Talvez haja um conflito na sua família. Talvez você tenha um parente que é militar, que é policial e que está em algum lugar agora, que está acontecendo algum conflito, está talvez em perigo. Podemos falar
de que não há tantas tranquilidades assim na nossa rotina diária numa cidade grande como São José dos Campos. Ausência de problemas que todo mundo tem, e de repente, nesse conceito todinho, Lucas vem e diz assim: a igreja tinha paz. Mas por que ele fala sobre isso? E eu quero fazer 4 pontuações sobre isso. Primeiro, há uma paz, e essa paz, ela é dada por Deus. A paz que excede, que você não compreende, sobrenatural, ela é dada por Deus. Existe uma paz relacional que começa na restauração da nossa relação com Deus. Lá no Éden, houve um rompimento provocado pelo pecado, que afeta toda a humanidade, que tira de nós uma paz que existia. Então nós vivemos numa procura, nós vivemos numa busca contínua. E essa busca é a falta da nossa relação com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, quando esse cordão volta a ser conectado, há um senso de pertencimento, há um senso de segurança, há um senso de presença. Por quê? É a presença de Deus na sua vida, é a presença de Deus no seu coração, é a presença de Deus ocupando a sua mente. E isso faz com que a gente entenda o mundo, que a gente perceba o mundo de uma outra forma. Há segurança, há um senso. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, verso 1, que somos justificados, pois, mediante a fé. E aí nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você tem pessoas ao teu redor que estão sem paz, não são boas palavras que vão resolver. O que resolve é Jesus Cristo. É a relação, é a apresentação do Jesus Senhor, do Jesus Salvador, do Jesus que nos conecta novamente com o Pai e que preenche a nossa mente, preenche o nosso coração, para que essa relação volte, para que esse senso de pertencimento retorne. E aí eu começo a entender palavras como: eu estou nas mãos de Deus, eu estou sobre a sua segurança, eu estou debaixo das suas asas, eu estou sobre a sua proteção. Palavras como essa só têm sentido em quem tem Jesus Cristo. São palavras que só trazem significado se Jesus Cristo é o teu Senhor e ocupa o teu coração e ocupa a tua mente, senão elas não têm sentido. Em segundo, existe uma paz interrelacional que é estabelecida entre pessoas. Efésios capítulo 4, verso 2 e 3 diz que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz relacional provoca em nós humildade e mansidão, paciência ou longanimidade, suporte ou alicerce uns com os outros, esforço para preservar a unidade. Então percebam bem que parece algo que está meio na contramão da vivência nossa rotineira. Temos um problema na igreja? Esforce diligentemente para manter a paz na igreja. Há um problema na família ou entre amigos? Tenha humildade, mansidão e paciência uns com os outros, para que a gente estabeleça paz. Percebam que a ideia relacional, ela parte de alguém. A ideia relacional de paz parte de um. Você quer estar em paz com outros? Seja uma pessoa mais mansa. Você quer estar em paz com outros? Seja alguém mais humilde. Você quer estar em paz com seus irmãos? Seja mais paciente. Você quer estar em paz com seus irmãos? Ajude-os, suporte-os, dê o seu ombro, dê a sua mão, seja um alicerce para ele. E esforce para isso.
Meu Deus, como é que eu vou ter paciência com o Night? Como é que eu vou aguentar esse homem? Aí você olha o sorriso da Lala. Longanimidade, mansidão, humildade. Você note o seguinte: quem é casado e vai falar assim, não, isso aqui é uma perfeição, não dá trabalho. Né? Não, o marido, a esposa, nenhum dá trabalho nenhum. Perfeitinho. Todos nós que somos casados sabemos que não existe esse tipo de perfeição. O que a gente acontece? A gente mantém a paz no nosso lar como? Com paciência, com humildade, sendo manso. Então, notem que nós precisamos expandir esse tipo de relacionamento para as outras pessoas, para que a gente possa ter paz interrelacional. Eu vi um meme de internet usando uma seguinte expressão: entre ter paz e ter razão, eu prefiro ter paz. Entre ter paz e ter razão, obrigado, fica com a razão, está tudo bem, fica feliz, e nós estamos todos bem, e você está certo, e não quero saber, vamos ficar tranquilo. Eu acho que é um passo atrás para a gente manter o vínculo da paz. Tem determinadas coisas que não vale a pena. Mantenha a paz uns com os outros. Terceiro, existe uma paz decorrente da nossa intimidade em oração. Filipenses 4, 5 e 7 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa fantástica. Você quer desenvolver paz? Comece a orar mais. É interessante, você pode rodar qualquer cidade do Brasil. As reuniões que tem menos gente são as reuniões de oração. São as que tem um menor número de pessoas. E a oração é a maior chave, é a chave mais poderosa para a vitória. Se nós não oramos, nós não temos vitória. Se nós não oramos, nós não temos paz. Se nós não oramos, nós não entendemos a própria palavra do Senhor. A palavra de Deus está falando comigo. A oração é como eu falo com Deus. Eu preciso dessa relação dialogal. Eu escuto, eu falo. Eu escuto, eu falo. Deus fala comigo, eu falo com Ele através da oração. Seja a vossa moderação conhecida. Não andem ansiosos. Coloquem diante de Deus todas as vossas petições. Todas. Nós temos uma característica muito interessante como seres humanos, de, às vezes, colocarmos determinadas orações diante de Deus e outras não. Se você for comprar uma casa, você coloca isso diante de Deus. Se você está procurando um emprego, você coloca diante de Deus. Mas, às vezes, quando a gente vai no mercado comprar um arroz, comprar uma carne, eu não coloco diante de Deus. Às vezes, se eu vou na rua comprar uma roupa, eu não coloco isso diante de Deus. A gente tem a falsa ideia de que a gente consegue desenvolver ou resolver determinadas coisas. Não, isso aqui não precisa incomodar Deus não, porque eu consigo resolver. Eu dou conta do recado. Eu dou conta dessa situação. Não, outras não. Esse aqui é grande, procurar um emprego eu preciso de Deus. Mas para poder resolver um probleminha aqui em casa, não, eu consigo dar conta do recado. Reparem que o texto bíblico que Paulo traz à igreja de Filipos é: seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Ou seja, tem determinados momentos que a gente tem que ir muito mais do que simplesmente orar. Nós temos que suplicar, nós temos que implorar, nós temos que colocar o nosso rosto no pó, o nosso rosto no chão, para conseguir. E o interessante
que quando a gente fala em conseguir, não é conseguir o que eu quero, é conseguir a resposta do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a resposta do Senhor é não. E o não de Deus, ele é uma bênção para você. Só que nós criamos expectativas falsas, achando que o que está no nosso coração é a melhor coisa para nós. Nós imaginamos que aquele desejo que eu tenho é a melhor coisa do mundo e que Deus quase que tem a obrigação de me atender. E não é assim. Nós temos um Deus que conhece todas as coisas, nós temos um Deus que vê todas as coisas, nós temos um Deus que conhece passado e futuro, como nós não conhecemos. Então, quando Deus vira e fala assim, estou dizendo não para você, é porque é a melhor coisa do mundo para você. E Ele te respondeu. E eu acho que a gente tem que começar a entender a oração sobre esse aspecto. Nós oramos para ouvir a resposta do Senhor. E estar preparados para essa resposta, inclusive se a resposta for não. E eu tenho a ideia de que a maioria das nossas orações Deus diz não. Eu acho que a maioria das nossas orações Deus diz não. Pedi e não recebeis porque vocês pedem mal. Que coisa interessante, né? O próprio Jesus chamando a atenção, falando sobre isso, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não sabe o que está pedindo. Talvez a gente comece a orar melhor, né, pastor? Falando assim, Senhor, mostra a tua vontade para que eu ore aquilo que o Senhor quer para mim. Talvez a gente precise reaprender a orar. Senhor, olha só, está meio confuso isso aqui. Eu estou com algumas ideias na minha cabeça. Tudo que não é da tua vontade, tira tudo. Me coloca ideias, sonhos, projetos que nasceram do teu trono. E fique preparado, porque muitas vezes eles são totalmente diferentes daquilo que você planejou ou daquilo que você quer. Quarto, existe uma paz que é decorrente da nossa santificação. Hebreus 12:14 fala que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 4, fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A tua história de caminhada cristã, antes da fundação do mundo, foi te chamar para ser uma pessoa santa. Foi chamar você para um estado de separação, chamar você para uma vida de um agrado exclusivo para o coração de Deus. Todas as outras coisas vão acontecer a reboque delas. E aí, o autor do livro de Hebreus fala assim, segui a paz com todos, e aí nós já vimos nos textos anteriores sobre essa paz e a santificação. Então não adianta você ter paz e não ter vida santa. Não adianta você ter vida santa, mas não ter paz com as pessoas. Se você não tiver as duas coisas, você não verá o Senhor. Olha que coisa profunda, olha que coisa extremamente impactante. No mundo que a gente está vivendo, num mundo com tantas opções, num mundo tão rápido, num mundo tão digital, num mundo cada vez mais falso e irreal, num mundo em que a gente não consegue mais confiar nem se determinado vídeo, ou som, ou imagem é verdadeiro ou não. Nesse mundo tão confuso, a Bíblia está me chamando para uma vida de paz, aonde eu vou parar de ficar nervoso com essas coisas que eu estou vendo ao meu redor, que eu vou parar de me preocupar com essas coisas que estão me cercando e roubando a minha paz e a minha segurança. A palavra de hoje, meus irmãos, é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança naquele que é o autor e consumador da nossa fé, àquele que nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, para aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele está dizendo para você, nessa noite, para você começar a procurar ter paz.
para você começar a acalmar o seu coração, para você não ficar olhando o tamanho dos problemas que estão te cercando. Há uma paz que preenche a tua vida e que vai guardar o teu coração. Será que é o teu filho? Será que é o teu casamento? Será que são seus pais? Será que é o seu trabalho? Ou o seu vizinho? Será que há algum litígio? O Senhor está dizendo para você: todas essas coisas me pertencem, coloquem na minha mão, que eu quero, em nome de Jesus, encher o teu coração de paz nessa noite. Eu quero que você durma, eu quero que você descanse, eu quero que você deixe o meu Espírito renovar o teu coração e a tua mente, para que você tenha paz. Eu acho que nós já experimentamos aqui noites de paz. Você deita e parece que dorme assim, leve, e noites de angústia que a gente não consegue nem fechar os olhos. Mas Jesus está falando nessa noite que é para você dormir em paz, é para você descansar o seu coração. Nossa busca final é para uma oração. Qual oração? Salmos, capítulo 4, verso 8. Livro de Salmos, capítulo 4, verso 8. Salmos, capítulo 4, verso 8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Não é as trancas da tua casa, não é o teu conhecimento, não é o teu plano de saúde, não é o dinheiro que você tem no banco, não é todo tipo de segurança do seu condomínio. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Em nome de Jesus, que você repouse seguro nessa noite. Que o Senhor te deu um momento de descanso. Não sei qual é o teu problema, não sei o que está acontecendo na sua casa, mas a palavra de Deus está dizendo para você: coloque isso diante de mim com oração e súplica, que eu vou encher o teu coração de paz, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele livre do mal e que a paz do Senhor exceda todo o entendimento no teu coração. Vamos fazer uma oração. Pai, eu te agradeço muito por falar contigo. Louvo o teu nome, porque só o Senhor é a nossa segurança. Só o Senhor é o nosso alicerce. Só o Senhor é o nosso castelo forte e seguro. Só o Senhor é a nossa rocha. Coloca em nós um profundo senso de reconhecimento, que nós temos que andar muito perto de Ti, porque a Tua paz vai nos guardar, que a Tua mão vai nos proteger, que Teu Santo Espírito vai nos guiar. Nos ajude a entender claramente essa paz que excede todo o entendimento. Nos ajude a entender que mesmo no meio do turbilhão, a igreja do Senhor está em paz. Enche o nosso coração, Pai, com a Tua presença, para que a gente possa experimentar dessas delícias. Oramos em nome de Jesus. Amém.